a França sai derrotada da Guerra dos Sete Dias, derrotada. Fora isso, a França também, dentro dessas políticas de disputas com a Inglaterra, vamos lembrar que nos Estados Unidos, antes do país receber esse nome, se consolidar aquele processo da independência na Revolução Americana, nós vamos ter esse país que hoje, né, é os Estados Unidos, dividido entre as 13 colônias do Sul e as 13 colônias do Norte. As do Sul sob domínio inglês e as do Norte sob domínio francês. Então, os ingleses, lembrando, né, vão expulsar os franceses do território americano, idealizando o plano, né, de mandar completamente no território. Só que pouco tempo depois, gente, os americanos vão idealizar o plano realmente da independência e vão pedir ajuda aos franceses para que eles consigam expulsar os ingleses do território, na grande revolução que vai acontecer em prol da independência americana. E a França endividada, em vez de não ter entrado nesse conflito, ela vai ajudar financeiramente os Estados Unidos, não só a França, tá, gente? A Espanha também vai ajudar os americanos. Então, com essas ajudas, os americanos conseguem expulsar os ingleses do território e consolidam o processo da sua grande, né, independência, certo? Deixa eu ver o que mais eu posso estar colocando aqui para vocês, porque do mais, qualquer dúvida, vocês vão estar tirando pelo WhatsApp comigo, tá bom? Nos grupos das turmas. Então, assim, Luís XVI, com todos os problemas da carga tributária, ele tenta fazer uma reforma, né? Para tentar equilibrar as finanças do Estado francês. Só que essas mudanças, elas, novamente, tá, gente, vão beneficiar o primeiro estado e o segundo estado. E aí, se o descontentamento do terceiro estado já era grande, passa a ser cada vez maior, tá? Por isso que ele não vai ter sucesso, tá? Porque o que é que ele vai planejar? Se os impostos do terceiro estado eram altos, ele vai tentar estender também esses impostos para o primeiro estado e o segundo estado. Só que o primeiro estado e o segundo estado não vão aceitar, porque eles não pagavam tanta carga tributária, ou quase nada, eles não vão aceitar. E aí o rei vai ficar com aquela ideia, cara, se eu for contra eles, eles vão ficar contra mim. Então, ele continua com aquelas políticas de que, já que a maioria já era acostumada a pagar, então, se eu continuar cobrando da maioria, mesmo com descontentamento, é melhor para mim do que eu estar cobrando daqueles que não costumavam pagar, o primeiro estado e o segundo estado. Só que isso, gente, não vai dar certo. O primeiro estado e o segundo estado não vão aceitar pagar impostos, o terceiro continua pagando de uma forma exorbitante, e aí não vai haver contentamento em nenhum dos lados, tá? E aí nós já vamos ter um problema sério, porque antes o descontentamento era só de um lado. A partir desse momento a gente vai ter descontentamento nos 3 estados, tá? Os nobres, volto a falar, não aceitam as propostas do rei, e aí as revoltas vão iniciar, certo? Gente, em 1789, já próximo do estopim da Revolução, é necessário que vocês entendam que nós vamos ter aqui a Assembleia dos Estados Gerais. E aqui há um problema, outro, né? De vários problemas que essa França revolucionária ou pré-revolucionária tem, nós vamos ter um problema, tá? Gente, os estados, eles tinham representantes na Assembleia, certo? Só que nessa Assembleia, o terceiro estado tinha também seus representantes, mas quando haviam ordens para serem votadas, vamos supor assim, as proposições de lei que deveriam ser votadas, então tudo na parte que a Assembleia poderia estar votando, na questão mesmo de leis, que levasse o rei a homologar, tudo privilegiava o primeiro estado e o segundo estado, porque o terceiro estado ele tinha representante, mas eles não tinham voto por cabeça. E aí eles vão reivindicar o chamado voto por cabeça, certo? E lembro que os Estados Gerais, gente, a gente pode fazer um link, é como se fosse hoje o nosso parlamento, tá? Ou o nosso congresso, ou a nossa assembleia, ou a nossa Câmara Municipal, tá? Na assembleia, existiam, por exemplo, votos iguais nos 3 estados, certo? E é necessário que a gente coloque o seguinte, mesmo com votos iguais em representação dos 3 estados,
na questão da quantidade de pessoas que poderiam votar, claro que 2 contra 1, 2 vai ser sempre maior do que 1, né? Então, o primeiro estado e o segundo, nessa questão matemática, que os 3 estados tinham representantes iguais para votar leis dentro da Assembleia. Mas, mesmo tendo a mesma quantidade de pessoas que votavam, né, significava dizer que o primeiro estado, junto com o segundo estado, eles iam ter mais pessoas dentro da cúpula deles do que o terceiro estado, pela lógica, porque são 2 grupos contra 1. Mas, no geral, gente, o terceiro estado vai querer o voto por cabeça, porque eles vão perceber que, como eles são maioria, eles tinham que ter direitos maiores, todos eles deveriam ter mais direito consolidado ao voto, porque se fosse por cabeça, como eles eram maioria, eles iam sair vitoriosos. Então, os embates em torno da questão do voto por cabeça vai levar o terceiro estado, né, a se indignar cada vez mais. E na primeira sessão que teve, eles vão se retirar. A partir daí, gente, quando eles se retiram, eles vão para as ruas protestar. E esse protesto vai desencadear uma onda muito grande, chamada de onda revolucionária, porque eles não vão aceitar mais serem massacrados, tá? Que era a primeira Assembleia Geral. Depois eles vão lutar por uma Assembleia Constituinte para que houvesse, né, uma reformulação, a construção de uma Constituição, porque nem isso se tinha, tá? Porque todos os direitos pertenciam só ao primeiro estado e ao segundo estado, tá? Gente, é necessário que a gente perceba que essa burguesia que nasce aí, nessa França, ela vai ter um poder muito grande, tá? Tanto é que os movimentos que vão desencadear a Revolução Francesa, tanto os 2 grupos, dos jacobinos e dos girondinos, vão ter burgueses dentro desses grupos. Olha o tanto que essa burguesia vai ter poder. Claro, né, gente? Quem hoje vai dizer que o empresário não tem poder, né? O capitalismo hoje tem uma vertente muito grande, não é só de apadrinhamento, tá, gente? É porque a força motriz é do trabalhador. Mas quem mantém um trabalhador dentro dessa força motriz que move a economia mundial é o empresário, tá? E a gente não pode fugir disso, não. É o modelo que a gente tem hoje e que na França já se desenhava. Então, aí nós temos o início da Revolução, quando o terceiro estado começa a lutar por voto, né, por cabeça, não consegue, se retira da Assembleia Geral e vai às ruas protestar. Pediu o fim dessa forma de representatividade e começam a lutar pelos seus interesses, tá? A partir daí, gente, a gente vai ter o terceiro estado tentando proclamar uma assembleia, como eu já falei aqui, né, nacional constituinte. Eles vão lutar por uma nova constituição em que eles possam ser abraçados, porque até então essa constituição não privilegiava os pobres de jeito nenhum. Aí todo mundo lembra que antes da gente entrar nesse período tumultuado, né, que hoje a gente está vivendo, devido, né, às férias antecipadas, nossa, a gente já tinha falado sobre esse assunto todo, a gente está revisando aqui no YouTube, tá? A gente vai ter a tomada da Bastilha. A Bastilha, gente, era um local onde era uma representação também do poder despótico do rei. Algumas pessoas que eram contrários à monarquia eram presas e essas pessoas eram levadas para a Bastilha, tá? Então, o terceiro estado, quando foi às ruas protestar, várias pessoas que também se encontravam descontentes foram seguindo, né? E multidões se aglomeraram ao ponto de chegarem a tomar a Bastilha. Quando a gente tem a tomada da Bastilha, nós vamos ter, sim, idealizado o plano da Grande Revolução Francesa. Porque a Bastilha era o símbolo do poder, ou seja, quem era contra a monarquia, geralmente, pessoal, era preso, porque a Bastilha, ela também não só prendia esse tipo de pessoas, não, tá, gente? Mas ela era como se fosse uma prisão essas prisões que hoje a gente tem, que guarda presos de alta periculosidade. Só que nessa época aqui, esses presos muitas vezes eram presos até políticos, que se contrapunham à estrutura do poder monárquico vigente na França.
E quando eu falo poder despótico, tá, gente, do rei, essa Bastilha representava, acima de tudo, um poder absoluto, né, do absolutismo monárquico. Eu governo, né, de forma déspota, com a força estabelecida, mas ao mesmo tempo meu poder é absoluto, porque eu centralizo todas as ações em mim, certo? Então aqui, quando a população, a grande massa da população toma a Bastilha, simboliza uma queda de uma estrutura monárquica falida, defasada, que não fazia a grande parcela da população ter privilégios, ou pelo menos, né, ter seus impostos retornados em forma de serviços. Tá? As revoltas vão acabar se generalizando e não mais só numa parcela da França, né? A gente vai ter as ondas revolucionárias tomando de conta de grandes estados franceses e grandes cidades francesas. Aí, gente, o próprio campo começa a ter medo, né? Porque as revoltas começam a se intensificar e o campo que antes produzia, mesmo com todos os problemas, começa a essa produção a ter uma defasagem. E aí, quando o campo não produz na proporção que a população necessita, a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente vai ter um déficit nessa produção e a parcela da população começa a não encontrar mais o que comer. Então, quando a população não encontra o que comer, o erro também vai ser do sistema que administra o país, tá? Então, a população francesa, também vocês levem como símbolo, a população francesa, em períodos de crise, eles se contentavam muitas vezes só com o pão, então não podia faltar jamais o trigo. E foi justamente o que começou a faltar, tá, gente? Além do campo não estar produzindo na mesma proporção, devido à grande onda revolucionária, também nós vamos ter falta de alimento, a população não tinha mais o que comer, e faltou o que ela, né, em períodos de fome, pelo menos sanava um pouco desse problema, que era o trigo. Então, com a falta do trigo, faltou também o pão, que é chamado de pão francês. Estimulam-se, pessoal, que um francês, nessa época, ele chegava a comer 1 quilo de massa que continha, por exemplo, trigo, por dia. Vamos supor que era o pão, né? Comia 1 quilo de pão por dia. Não posso afirmar se eles eram gordinhos ou não, tá, gente? Mas eles comiam em torno até de 1 quilo. E aí, quando falta esse alimento, é como se faltasse tudo na mesa do francês, certo? A Assembleia, né, com medo da grande revolução e do medo da população, ela vai abolir os direitos que alguns senhores feudais tinham. E isso vai ser, né, o primeiro ganho da população, que vai acabar também tendo um outro ganho, né, que é a criação da Guarda Nacional. E aí, o que é essa Guarda Nacional, tá? É uma guarda que fazia a segurança da população. E aqui vai surgir um nome que é muito comum no Brasil, né? O nome Lafayette, foi o primeiro guarda nacional. E aí essa guarda, ela era para fazer o serviço da guarnição da população, mas ela vai também fazer os serviços da burguesia, tá, gente? E da grande parcela rica da população. Sabe aquela ideia de que o rico muitas vezes tem mais direitos do que o pobre? Por mais que a gente sabe que nas constituições não deixava isso muito claro, na França mesmo, né, com a declaração que vai ser feita depois, a gente vai ter ainda uma França muito desigual. E aí, mesmo a guarda tendo sido feita, muitas vezes ela estava a serviço das elites, né, de forma muitas vezes velada. E a população começa também a perceber isso. Mas mesmo assim, gente, a população ela vai ter um ganho, né? Nós vamos ter aí a publicação dos direitos do homem e do cidadão, e aí vão surgir os 3 princípios. Aí, gente, surge a ideia, né, dos princípios de liberté, égalité e fraternité, em francês, que significam, né, liberdade, igualdade e fraternidade, que grande parte dos movimentos pós-Revolução Francesa vão adquirir esses mesmos princípios, né? Vão pegar os ideais da Revolução Francesa para idealizar seus próprios movimentos. O próprio Brasil, nesses movimentos emancipacionistas, nós vamos ter esses princípios muito fortes, certo? Na própria luta
pelo nosso sistema de independência, tá? Isso não deixa de ser um pensamento iluminista, tá? Onde todo mundo vai tentar se enxergar como igual, todo mundo vai tentar se ajudar e, acima de tudo, ter liberdade, porque na monarquia era necessário que vocês entendam. Durante os períodos monárquicos na França, a população não tinha liberdade sequer de se expressar, certo? Não tinha igualdade de direitos. Então, foi um ganho também, tá, gente? E esses princípios a gente deve levar para a nossa vida até hoje. Durante a Revolução Francesa, nós vamos ter o problema, né? A igreja, ela passa a ser também bastante perseguida, onde os bens dela vão ser aprisionados pelos líderes da Revolução. Aqui nós vamos ter a Constituição Civil, que vai ser feita, vai, em definitivo, separar, né, o Estado da igreja. E praticamente vai transformar os clérigos, no caso aí, né, o clero no geral, num clero assalariado, porque antes o clero não era assalariado, o clero ganhava tudo que a população depositava dentro dos seus dízimos ou das ofertas das missas, tá? Que, por sinal, aí já eram realizadas na própria língua do país, tá, gente? Porque aqui a gente já tinha consolidado a reforma protestante, certo? Então, assim, no geral, gente, nós vamos ter essa separação Estado e Igreja, tá? Luís XVI acaba deixando o Palácio de Versalhes, porque era o símbolo da suntuosidade de onde ele administrava, e aí ele vai, em definitivo, tentar continuar a administrar a França do Palácio das Tulheiras. Ele sai de Versalhes e vai para Paris, em outubro de 1789, né, para o Palácio das Tulheiras. Mas aí, gente, já vai ser tarde demais, tá? Nós vamos ter a Constituição de 1791, no auge da Revolução. A Revolução já se consolidou em 1789, mas para ela se consolidar, nós vamos ter os dois grupos políticos, né, os girondinos e os jacobinos, muitas vezes confrontando os seus próprios ideais, porque os jacobinos eles eram muito mais radicais, eles entendiam uma revolução de tomada do poder, onde não restasse mais nenhum resquício dessa monarquia. Então, se fosse necessário matar o rei e a rainha, eles iriam matar. E os girondinos eles eram um pouco mais moderados. Lembro que os dois grupos tinham representantes também dos burgueses, só que no caso dos girondinos, essa burguesia era um pouco mais moderada, né, velada, mas tinham burgueses também. No grupo dos jacobinos, a intenção era realmente uma tomada de poder, mesmo que para isso surgisse aí uma onda de terror, né, um derramamento de sangue, a criação da grande navalha, da guilhotina, onde as pessoas que se contrapunham àquele modelo de revolução fossem julgadas e levadas a essa guilhotina, tá? E essa guilhotina, pessoal, vai ser o maior símbolo da grande Revolução Francesa. E o rei, todo mundo lembra, né, gente? Ele vai ser condenado e vai ser levado por essa guilhotina. Nós vamos ter os jacobinos chegando ao poder, Robespierre administrando essa França. Ele que, por sinal, criou o modelo da guilhotina, ele vai ser traído pelos próprios, né, ideais dele, onde o poder vai corrompê-lo, e quando ele chega ao poder, mesmo ele matando o rei, enviando o rei à forca, a rainha Antonieta, ele também vai ser levado pela forma como ele estava conduzindo o processo, e ele não vai conseguir de jeito nenhum, tá, gente? Então, por essa falta de condução, ele também vai ser levado à arma que ele mesmo criou, ele vai ser guilhotinado, tá? Em 1791, a burguesia, né, consolida de fato essa Constituição. Aqui a gente tentou sintetizar o máximo possível. Claro que a gente ainda vai ter a segunda fase, a terceira fase,